E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nessa análise histórica, explorando todo esse drama crescente, os debates filosóficos super intensos e a polarização extrema que a gente encontra no texto histórico de João, capítulos 7 e 8. Olha, essa é uma narrativa que não perde tempo com introduções longas. Ela já lança a gente no meio de um cenário de alto risco, disputas teológicas e um suspense que dá quase para cortar com uma faca. Para quem gosta de acompanhar a história de perto, essa parte do texto é absolutamente fascinante, justamente porque mostra como a coisa sai dos murmúrios nos bastidores e vira um confronto público que ameaça a vida do personagem central. A narrativa começa com um tom de puro mistério, bem no meio da festa dos tabernáculos. Historicamente falando, esse era um evento colossal. Imagina um festival de acampamento durando uma semana inteira, mega barulhento e vibrante, atraindo multidões gigantescas para Jerusalém. E a primeira pergunta que ecoa por lá captura exatamente a confusão e a expectativa do pessoal logo de cara. Onde está ele? Num festival tão gigante assim, a ausência de Jesus nos primeiros dias fala tão alto quanto a presença dele. O texto deixa bem claro que está todo mundo à procura dele, preparando o terreno perfeito para o drama que vem a seguir. Entrando na nossa primeira parte, a caminho da festa e essa chegada secreta. Olha que dinâmica familiar complicada que o texto descreve antes mesmo de chegarem no festival. Os próprios irmãos de Jesus insistem para que ele se mostre publicamente na Judéia. Uma sugestão que era praticamente fatal, considerando que as autoridades religiosas já queriam tirar a vida dele. Olhando para a cronologia, é incrível notar que nem mesmo os irmãos botavam fé nele naquele momento. Há um claro descompasso aí. O texto diz que o tempo dele ainda não tinha chegado, então o que acontece? Uma chegada super atrasada e feita totalmente na surdina. Ele viaja escondido, enquanto estava todo mundo procurando por ele abertamente. Isso ilustra de um jeito brilhante a polarização absurda entre a multidão. Não tem meio termo nessa história. De um lado tem uma galera com uma admiração sincera, dizendo ele é bom. Do outro lado, cravam com certeza absoluta, ele engana o povo. Essa divisão é tipo gasolina no fogo para os debates que vão preencher o resto dessa nossa análise. Mas tem um detalhe muito importante. Mesmo com opiniões tão fortes rolando dos dois lados, o texto nota que esses murmúrios continuavam todos escondidos. O medo das autoridades religiosas era generalizado e pairava pesado sobre o relato. Ninguém tinha a coragem de abrir a boca para apoiar ou para condenar em voz alta. É aquele silêncio forçado, sabe? A clássica calmaria antes da tempestade que está prestes a desabar no centro de Jerusalém. Isso nos leva para a seção 2, ensino e divisão no templo. É aqui que os debates públicos e a dissensão começam a crescer de verdade. De repente, a narrativa muda de sussurros abafados para um ensino público super intenso. E logo onde? No centro do templo. Acabou o segredo. Aquele ambiente que antes era governado pelo medo, agora vira palco para declarações fortíssimas. O texto expõe um debate legal e teológico muito complexo, desafiando a multidão e as autoridades a julgarem as coisas com justiça real e não só pelas aparências. Eles entram numa discussão sobre realizar a circuncisão no sábado para não quebrar a lei de Moisés, contrastando isso com a curra completa de um homem no mesmo dia. É uma dissecação retórica fascinante das tradições da época. E aí vem uma virada de chave gigantesca. A ideia apresentada aqui é que entender se a doutrina é verdadeira não é só um exercício intelectual. Exige querer fazer a vontade de Deus na prática. O texto cobra uma postura de vida real. É um argumento formidável, porque transfere o peso da prova. Se quem estava ouvindo não compreendia, não era por falta de provas, mas por uma resistência interna à vontade divina. E o relógio está correndo no festival. A cada dia que passa, o perigo aumenta. Da metade da festa, para o clamor no último grande dia prometendo rios de água viva até amanhecer o dia seguinte. Essa estrutura joga a tensão lá para o alto. E os guardas que foram enviados para prender ele voltam de mãos abanando, completamente chocados com as palavras que ouviram. Imagina a cena. Logo em seguida, a gente entra na seção 3 com um momento muito conhecido, a mulher adúltera e a armadilha dos escribas e fariseus. O tempo passa, amanhece e o foco sai daquele debate puramente teológico para um caso prático super dramático, onde uma vida está literalmente em jogo. E o que chama muita atenção aqui é como tentaram criar uma armadilha letal em 3 passos perfeitos. Se houvesse a concordância para apedrejar a mulher, ele violaria a lei romana, que era quem mandava nas execuções, mas se mandasse soltar, violava direto a lei de Moisés. Ou seja, criaram um confronto onde qualquer resposta normal ia dar muito errado. Ele começa escrevendo silenciosamente no chão, o que por si só já dá aquela pausa magistral na tensão, e depois entrega essa frase profundamente conhecida. E isso freia o ritmo da narrativa com uma das citações que mais ecoam na literatura inteira. Com uma única frase, o peso da lei é jogado direto na consciência dos acusadores, desarmando de vez a armadilha legal e moral que eles tinham montado.
O texto narra que a resolução para toda aquela loucura foi um silêncio absoluto. As autoridades vão saindo devagarinho, a começar pelos mais velhos. No fim das contas, a cena acaba numa calmaria imensa, onde ninguém condena a mulher, rolando só a instrução para não pecar mais. É um contraste gigantesco com toda aquela fúria e gritaria que estava acontecendo no começo da manhã. Avançando para seção 4, A Luz do Mundo, onde o foco vira o discurso sobre missão e autoridade. Mas olha, a paz dura muito pouco. Depois daquele momento de calmaria, a narrativa volta com tudo para reivindicações fortíssimas de identidade. O foco volta para o ensino público, sacudindo as bases de quem estava ouvindo. Essa declaração super ousada faz com que os fariseus já pulem com uma objeção processual na hora. Eles argumentam que, pela lei, aquele testemunho não valia, porque ele estava testemunhando a favor de si mesmo. E aí começa uma defesa incrível baseada na própria lei deles. Vira praticamente uma batalha de tribunal aqui. O texto rebate aquela regra das duas testemunhas, dizendo que as duas testemunhas são ele mesmo e o pai que o enviou. O debate vai para um nível muito tenso e filosófico, falando de origem e destino, e deixa claro o abismo enorme de entendimento entre ele e os líderes religiosos, que estavam julgando a situação puramente segundo a carne. E esse pequeno detalhe geográfico no texto é fascinante. Tudo isso está acontecendo no lugar do tesouro, ou seja, no coração financeiro e religioso mais movimentado da Judéia. Mesmo ensinando todas essas coisas hiperprovocativas bem ali, o texto faz questão de dizer que ninguém o prendeu porque a hora dele ainda não tinha chegado. É uma proteção na narrativa diante de um perigo gigantesco. O que nos leva à nossa quinta sessão, o embate sobre Abraão, o verdadeiro confronto final. Aqui o negócio sai totalmente do controle. O foco do debate abandona o lado da lei e vai para uma questão de herança histórica e paternidade espiritual. Fica pessoal e super perigoso. Os dois lados entram num choque absoluto. Os oponentes batem no peito dizendo que são descendência de Abraão e de Deus, mas o texto devolve mudando da teologia para uma acusação direta e severa de que a paternidade espiritual deles estaria ligada à mentira e ao homicídio, ou seja, ao diago. É o verdadeiro ponto de não retorno. E então a gente esbarra nessa frase que é, sem sombra de dúvidas, o clímax teológico de todo o texto. É uma alegação absoluta de pré-existência, usando palavras que quem estava lá ouvindo ia sacar na mesma hora como a declaração mais definitiva e provocativa possível. A reação a essas palavras ia ter que ser muito imediata. E foi exatamente o que aconteceu. De um debate filosófico, o negócio vira, num piscar de olhos, uma tentativa de linchamento com pedras na mão. É um clímax repentino e violento. A multidão perde as estribeiras querendo apedrejar ele ali mesmo, e a situação termina numa fuga onde ele precisa se esconder e sair do tempo no meio do caos. E a gente termina essa análise com a respiração suspensa, né? É impossível não se perguntar como é que essa divisão irreconciliável e essa quase execução vão moldar os próximos capítulos de toda essa história. Se só essa troca de palavras já terminou em pedras voando, o que a gente pode esperar dos próximos passos dessa jornada? É uma daquelas reflexões incríveis para se fazer. Ficamos por aqui.